O resultado de Marco Polo, tudo indicou ali desde o terceiro trimestre que a companhia tem melhorado muito em relação a volume, exportações e principalmente o mercado interno. A companhia que passou por um momento da pandemia muito difícil, né? Então, para quem acompanha, né, a companhia que faz ali a fabricação de ônibus rodoviários, né, toda aquela questão de ônibus como um todo, né? Então a gente vê essa preocupação muito grande em relação à pandemia, né? Então, ou seja, a companhia ela teve um baque muito grande, que salvou foi o caminho da escola, que é aquele ônibus volar, aquele ônibus pequeno, contrato do governo federal, que realmente teve ali um volume que sustentou a companhia. Mas não por isso, a companhia teve fechamento de planta, né? A companhia passou por uma dificuldade muito grande de margem, também as suas unidades também no exterior, com o cenário macro que pesou como um todo. Agora a companhia vem voltando, né? Acho que a grande leitura que a companhia vem passando para o mercado, né, que os ônibus, né, rodoviários vêm mostrando essa atração. Então a gente pode ver aí em relação aos resultados do quarto trimestre, se a gente tiver uma tabelinha para colocar na tela, vocês podem observar os highlights, né, que eu separei aqui com a companhia. Esses aí são o gráfico da companhia que eles divulgaram em relação aos principais destaques. Então nós vimos aqui receitas no Brasil, né, crescendo mais de 126% comparado com o quarto trimestre de 2021, receita de exportações crescendo 15%, destaque negativo México e Argentina, não está aqui, mas só para deixar para anotar, receita no exterior subindo somente 10%, ou seja, destaque no Brasil sendo um grande destaque por aqui de crescimento. Mas olha que importante essa leitura para o mercado, quarto trimestre de 2021 a margem era de 7%, 6,9%. Quarto trimestre fechou com 10,7% de margem, ou seja, se a companhia não precisa nem crescer margem, se a companhia manter esse nível de rentabilidade de margem de 10% ou um pouco acima, 2 dígitos, isso é uma leitura muito boa. Por quê? Porque em 2021 a companhia fechou 9,5% de margem EBITDA. Em 2022 a companhia fechou 7%. No quarto tri foi 10,7%, mas no ano de 2022 consolidado fechou em 7%. Então, ou seja, qual que é a leitura para 2023? Que a margem seja acima de 2021, acima de 10%, é isso que a gente espera, tá? Então, olhando aqui até mesmo em relação à margem líquida, né, principalmente advindo do lucro líquido, olha o lucro líquido crescendo 300%. Né? Então, se a gente vê muito em relação a isso, essa alavancagem operacional, em relação a principalmente uma demanda muito maior, né, seja novos pedidos, né, novos clientes, e isso, consequentemente, um ponto muito interessante. O que nós teremos de driver a partir do quarto trimestre em diante, que já foi divulgado, né, que nós teremos no primeiro trimestre em diante. Então, no próximo slide, eu vou passar aqui para vocês para falar um pouquinho mais do que a gente pode esperar de perspectiva de acordo com a Marco Polo. Se a gente puder ampliar a imagem aqui para o pessoal ler, acho que a gente tem 3 principais vertentes aqui. Primeiro, rodoviário, né? Então, ou seja, a gente espera uma crescente demanda de viagens rodoviárias, né? Depois desse arrefecimento do Covid, continua crescendo, né? Viagens de longa distância. Então, a gente está falando aqui, pessoal, de ônibus G8, que é a nova geração da Marco Polo. Era a geração 7, né? G7, agora G8. Principalmente com diversas categorias aí, principalmente em relação à inovação aerodinâmica, a relação de consumo de combustível, né? Tudo isso aliado a esse novo modelo e apresentando aí a mercado de América Central e Caribe em relação a exportações. Também vendas, né, entre rodoviários leves e rodoviários pesados volta à proporção anterior à pandemia. Então, ou seja, números em relação à pré-pandemia já vinham sendo mostrados nesse segmento rodoviário, principalmente com esse lançamento que eu falei agora. Em relação ao urbano, né, o ônibus de cidade, né, o mercado segue em crescimento no pós-pandemia, ou seja, todo mundo volta a trabalhar presencial, né, ou seja, a questão mesmo do home office, essa questão do híbrido, continua utilizando os ônibus como um todo e teve essa defasagem de troca de ônibus em relação à pandemia e a revitalização do sistema de transporte público, né, então, ou seja, em cidades importantes, né, nas capitais no Brasil, que vão elevar as vendas, né, como eu falei. E também tem a questão própria ali no Chile, né? A gente vê ônibus elétricos, né? Que é o Ative, né? Que é testado no Chile. O ônibus elétricos devem ser exportados a partir do Brasil nesse ano de 2023, uma grande novidade. E indo para o Volare, né? Um micro, como eu falei, caminhos da escola. Em 2022, a Marco Polo entregou mais de 2.502 ônibus urbanos, 337 micros e 1.415 volares. Lembrando que o caminho da escola ainda tem em carteira quase 2.000 unidades no ano de 2022. E olha que importante, a companhia passou essa leitura. Aguardamos uma nova licitação a qualquer momento. Então, ou seja, a companhia pode ter mais um catalisador. Então, ou seja, tem um catalisador rodoviário, G8, nova linha de ônibus entrando, já entrou, né? Tem mercado de exportação, tem mercado interno muito forte, troca de frota, mercado urbano ainda para trocar, né, os ônibus, renovação de frota, muito importante nas principais capitais do Brasil e uma nova licitação a qualquer momento caminho da escola. Ou seja, a companhia está numa direção certa para crescer, né, margens muito boas agora no quarto trimestre deve se manter no ano de 2023. Paulo, acho que essa é a leitura que a Marco Polo quis passar.